Fala pessoal, tudo bem com vocês? Queiroz aqui e bora desenhar. No tema de hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que todo desenhista passa. Não só desenhista, mas qualquer pessoa que tenta fazer um trabalho manual pela primeira vez ou tem experiência com qualquer coisa que ela não tenha tanta intimidade ali, ela vai se sentir muito frustrada. Então o tema de hoje vai ser frustração. Desenhar é uma parada muito incrível, eu sou apaixonado por esse universo do desenho, do criar ilustrações, de aprender técnicas novas, mas assim, nem tudo sai como a gente quer, né? Então nesse vídeo eu quero mostrar como foi a minha experiência com uma técnica que até esse momento do vídeo que vocês estão vendo aí, né? Eu ainda não tinha experimentado nada igual. Sendo um pouco breve, explicando sobre o motivo de eu estar fazendo esses desenhos dessa forma, eu comecei a seguir um artista no Instagram que eu infelizmente não lembro o nome dele para deixar a foto do trabalho dele aqui, mas eu deixo no futuro, porque eu vou fazer mais um vídeo tentando fazer essa técnica e tentando não. Eu prometo que no vídeo que eu vou fazer, eu vou realmente dominar um pouco do processo que é lidar com essa técnica, porque eu achei muito legal, mas assim, legal assistir. Na hora que a gente começa a aplicar, a gente vê que o negócio é bem mais complicado. Mas enfim, esse artista ele começa a marcar o papel dele, ele bloca mais ou menos o formato da cabeça, do rosto ou do desenho que ele quer fazer com uma aquarela, uma cor que ele escolhe na hora de aquarela. E depois ele vem direto com o nanquim por cima. E eu quis fazer isso nesse caderno, que é o meu sketchbook de 2024. E aí que começa o meu problema com a frustração. Porque assim, quando a gente começa a ver esse processo, o trabalho não tá de todo ruim, mas ele tá totalmente diferente e aquém do que eu queria deixar, tá? E essa é uma parada muito interna, é uma parada que eu preciso lidar, que é a frustração e que você vai precisar lidar com o seu trabalho também, entendeu? Porque eu esperava muito dessa técnica e eu fui percebendo que eu não tinha domínio algum dela. E isso não é um problema, né, em si, porque a gente acaba meio que criando uma certa expectativa e a gente também precisa aprender a lidar com isso, porque não vai ter só essa página e a gente vai poder estudar essa técnica pelo tempo que a gente achar que é necessário, para que a gente consiga melhorar o nosso desempenho e o resultado do nosso trabalho nessa técnica, entendeu? Então eu lembro que quando eu fiz esse primeiro trabalho eu fiquei bem perdido, fiquei mexendo e voltando nele o máximo possível, mas é aí que está a sacada. A frustração ela me fez passar por um momento ali muito importante, que foi o quê? Aprender que eu não preciso necessariamente fazer como o artista fez esse trabalho. E é aí que eu procurei meios de me adaptar a essa técnica que eu não tenho controle algum. Então nesse segundo desenho eu já mostro para vocês eu fazendo um pequeno esboço por cima para que nesse início de contato com essa técnica eu já comece basicamente me adaptar com a situação e encontrando um meio de atravessar por esse caminho tortuoso que é o desenvolvimento de uma técnica nova para que eu encontre um meio de lá no futuro aprender a lidar melhor com ela. Então, nesse segundo trabalho, eu já começo a fazer um esboço por cima para que eu tenha um pouco mais o controle de linha. Só que eu confesso que esse segundo trabalho, eu gostei até que menos do que o primeiro, entendeu? Então é normal. A gente vai passar por um momento desse com algum trabalho ou alguma folha, né? A gente começa a fazer um sketchbook e todo desenho a gente quer fazer um desenho absurdo. E cara, não precisa acontecer, não vai acontecer e isso não é um problema, entendeu? Então, o bacana disso é que a gente vai aprendendo a lidar com a técnica e a gente vai aprendendo a se adaptar com as novas técnicas e fazer a nossa maneira. Eu vi o artista fazendo daquele jeito e eu pensei, cara, eu quero fazer desse jeito. E quando eu comecei a errar, eu já quis abandonar, eu quis rasgar essa folha e deixar essa folha meio que rasgada no meu sketchbook. E aí meio que cai por terra tudo aquilo que eu falei nos desenhos passados, que é a gente se divertir com o desenho que a gente faz. Então aqui eu explico para você que você não precisa simplesmente abandonar um desenho por não ter um domínio da técnica, tá? A gente pode fazer o quê? Ficar com raiva da técnica e estudar ainda mais. Ou você pode dar um tempo, se adaptar com ela, fazendo aos poucos e com um certo prazer no fazer dessa técnica, e com o passar do tempo a gente se adapta a ela. Nesse segundo desenho, eu já vim com um controle de linha até que melhor do que o primeiro. Eu acho que eu não acertei na referência. Eu ainda estava muito nervoso para gravar esse vídeo para vocês e eu percebi que, cara, esse conteúdo tá jogado fora, porque eu não quero postar. Mas é aí que eu entendi a brecha. Eu falei assim, cara, é isso que eu tenho que mostrar.
Porque tem quem tá vendo o meu canal e deve estar pensando que sim, só tem desenhos legais, ele tem ele faz isso de um jeito que eu não entendo. E não, eu quero mostrar para vocês que eu passo por esse problema também, que é de ver uma técnica de um artista que eu tenho como referência e eu não faço ideia de como ele consegue chegar nesse resultado, e mesmo treinando bastante, a gente vê que está muito distante de conseguir alcançar aquele resultado. Mas assim, é muito possível. Por quê? Porque no último desenho desse caderninho, nesse terceiro desenho que eu vou fazer e no último, eu já achei que um pequeno toque de amarelo e não um amarelo total ali blocado no rosto já fez com que meu desenho tivesse um aspecto muito diferente. Por mais simples que seja, e vocês vão acabar vendo isso, entendeu? Uma coisa que a gente precisa parar para entender, para que a gente consiga evoluir também, é que até os artistas mais incríveis que a gente acompanha e gosta na internet, eles também passam por processos caóticos e também passam por esse processo de frustração. E não tem problema nenhum passar por esse processo. A gente só não pode ficar com aquele senso de derrotado, entendeu? Porque quando a gente acaba se frustrando com uma técnica, pelo menos no meu caso, eu fico com tanta gana, sabe? Eu passo pela frustração e aquilo me gera uma gana, uma vontade de partir para cima dessa técnica e eu conseguir realmente melhorar o máximo possível. E eu acredito que você deveria fazer o mesmo, pegar um pouco mais leve com você, porque você vai passar por isso, mas é a forma como você vai lidar com essa frustração que vai ditar o resultado dos seus trabalhos. Vamos combinar que nem todo desenho precisa se tornar uma obra-prima e que o processo ele é muito importante, porque esse processo repetido dezenas de vezes vai fazer com que você consiga alcançar a minha técnica, a técnica do Kim Jong-gi, de qualquer outro artista que você quer muito dominar, entendeu? Nada é impossível, a gente só precisa praticar a ponto daquilo por muitas repetições no final parecer fácil. Entendeu? Então afasta um pouco do desenho, muda um pouco o seu olhar, tenta pensar em uma outra coisa que não seja o desenho aquela hora e respira, tá? Porque muito provavelmente quando você voltar com a cabeça um pouco mais descansada, seu olhar vai estar muito mais atento e você vai ter basicamente retomado toda a paciência que você perdeu pela frustração que você está passando por não fazer um trabalho legal ou interessante naquele momento. E é basicamente o que eu fiz nesse desenho. Eu parei um pouco, respirei, tentei retomar um pouco depois o que eu estava querendo fazer e a minha linha de raciocínio com base no estudo que eu estava tentando adaptar a minha técnica ao do artista, e eu fui percebendo que nesse terceiro trabalho eu já mudei a técnica do primeiro e do segundo. No primeiro eu estava bem mais perdido, no segundo eu já fiz um esboço e nesse eu fiz um esboço e depois eu tive um controle maior com o resultado do meu trabalho. Então é isso, é a repetição que vai fazer com que você consiga determinar o resultado final de uma frustração ou não. Porque se você se frustra, isso não é um problema, mas se torna um problema se você sempre se frustrar e sempre se afastar daquela técnica por achar que você não vai conseguir fazê-la nunca, entendeu? Então eu me deparo com a frustração e o que eu faço? Eu estudo mais. Eu fico repetindo muito ela até que basicamente ela vire uma arma secreta minha e eu consiga fazer trabalhos incríveis com uma técnica que antes era para mim uma coisa muito difícil ou uma limitação muito grande a técnica, entendeu? Uma coisa que a gente não pode fazer é basicamente criar um campo de guerra entre a gente e os resultados dos desenhos que a gente quer. E eu falo isso por experiência própria, porque esse trabalho, né, essa folha no caso, me frustrou muito, porque que eu já estava gostando desse terceiro desenho e já estava odiando os dois de cima. E a gente precisa parar para entender que esse processo ele precisa ser prazeroso. Ele precisa ser divertido para que a gente aprenda a lidar, porque esses desenhos que a gente não gosta, eles vão continuar acontecendo aos montes e com o passar da nossa vida toda. Então a gente tem que aprender a lidar com isso para que isso não vire um bloqueio na nossa vida, entendeu? Tem que ser um momento de prazer. É o prazer no criar, é o prazer no desenhar. Então não precisa carregar uma carga tão grande como a frustração para que ela não atrapalhe o nosso aprendizado, o nosso rendimento nos estudos de desenho.
Nesse desenho vocês vão perceber que eu fiz totalmente diferente. Eu já fiz uma construção já muito mais bem feita, com muito mais paciência. Eu escolhi um único lugar para bloquear no desenho e não ele todo. Então eu escolhi o nariz porque eu acreditei que ia dar uma coisinha bem diferente, ia ficar uma coisa bem bacana. Então foi assim que eu fiz. Eu até comecei a usar nanquim no início e depois eu acabei me desprendendo um pouco, porque como eu já tinha feito 3 experimentos nessa folha, eu não ia ficar preso a fazer um trabalho padrão no formato dos vídeos anteriores. Então eu quis usar a minha brush pen, que já tem uma pontinha do pincel ali já um pouquinho mais grossa, né, da caneta, e ela acaba deixando um trabalho bem diferente, uma estética no trabalho diferente. Eu até aproveitei essa situação para fazer umas mechas de cabelos mais grossas e dar um ar bem diferentão, algo que eu ainda não tinha feito, né, nos meus desenhos anteriores. Então, pessoal, no final das contas, a gente tem que se divertir fazendo, entendeu? Porque a gente pode fazer isso centenas de vezes e não precisa ser uma parada chata, não precisa ser algo tão cansativo, entendeu? A gente pode lidar com o fato de não gostar de um desenho simplesmente deixando ele ali e tentando estudar essa técnica a ponto da gente melhorar, tá? Então, recapitulando um pouquinho, tenha um pouco de paciência com você mesmo, se afaste um pouco do desenho para que você consiga realmente descansar um pouco seu olhar, descansar um pouco a cabeça e volte se dedicando um pouco mais depois. Tenha consciência de que isso não precisa ser algo ruim, né? Que você não precisa basicamente entrar em guerra com seus trabalhos ou ficar, tipo, cara, extremamente nervoso e frustrado de verdade com isso. Curta esse processo, né? Tenha prazer no desenhar para que isso se perpetue, para que você consiga encontrar em vários trabalhos ou momentos que você não estiver bem para desenhar ou não estiver fazendo trabalhos muito bons, você ainda não desanime. Você consiga pensar que é muito melhor desenhar do que não fazer nada. Você não é o único que se decepciona com desenho, eu não vou ser o único, não vai ser só um dia, então pronto. É a gente simplesmente deixar para lá e pensar que daqui 2, 3 anos você vai olhar para esse trabalho e vai acabar dando risada, porque essa técnica vai ter evoluído muito, tá certo? O vídeo, ele basicamente, pessoal, tá chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Ele ficou bem mais curto do que os outros vídeos, mas eu acredito que eu consegui realmente chegar onde eu queria com esses trabalhos. Eu acho que para mim valeu muito. No final desse desenho, quando eu terminei, no dia, eu senti que foi uma experiência bem bacana, que aquilo ali para mim foi extremamente válido e que eu precisava passar por isso. Então, entenda que esse processo você também precisa aprender a lidar com ele, tá? No mais, é isso. A gente se encontra num próximo vídeo. Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, tá? Se puder deixar um comentário, assistir os vídeos até o final para que a gente seja relevante no YouTube e esse canal encontre outros desenhistas também, eu fico muito grato, tá bom? Curte se puder, compartilha também e a gente se encontra num próximo vídeo, tá certo? Um abração para vocês e bora desenhar! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!